Graça e paz, amada igreja. Convido aos irmãos para abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18 a 28. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A carta de Romanos, como os irmãos sabem, foi escrita por Paulo, utilizando um escriba chamado Tércio, se encontra no capítulo 16, verso 22. E é um livro que trata sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho, sobre a justificação pela fé, em especial, muito enfatizado nesse livro, a culpabilidade de todos os seres humanos, tanto gentios, judeus, e somente os homens podem alcançar a salvação pela fé em Jesus Cristo, justificado pela fé, vivendo em santidade e esperando a glorificação, a glória futura. Por isso intitulei a mensagem desta noite, o sofrimento do cristão e a glória futura. O sofrimento do cristão e a glória futura. O versículo 18, Paulo fala da relação entre o sofrimento dos crentes e a glória que os aguarda. Ele já havia falado no versículo 17, se os irmãos podem dar uma olhada em verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, condicional, com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por isso o apóstolo dá a continuação no versículo 18, que como co-herdeiros com Cristo, é esperado que soframos neste mundo, conformando-nos com o sofrimento de nosso Senhor. Contudo, assim como
estamos participando do sofrimento de Cristo, partilharemos também da glória a ser revelada. Certamente para o mundo e para muitos, o sofrimento é uma realidade dura e final, que não tem sentido, onde há somente desgraça, adversidade e morte, embora que exista também corrente psicológica que defende que no sofrimento você pode encontrar sentido na tua vida. Especialmente o Viktor Frankl, que sofreu no campo de concentração, ele cunhou um termo, logoterapia, onde ele fala do sofrimento e que o homem pode enfrentar o sofrimento tendo em foco um sentido para a sua vida. E como cristão a gente sabe que o sofrimento do cristão tem um foco, que é a glória de Cristo e ser conformado a Cristo. Para nós há um contexto maior, que transcende toda a filosofia do sofrimento do mundo. Enquanto a gente sofre aqui, esperamos com expectativa a glória que será revelada a nós. E por que não dizer, conforme Paulo, revelada em nós essa glória? Ele sugere que ao pesar na balança o sofrimento e a glória, que é o estado final de todo crente, que é a glorificação, constataremos que essa glória é tão pesada, tão transcendentalmente extraordinária, que o sofrimento voa como se não pesasse absolutamente nada. Pois, como ele fala em 2 de Coríntios 4, 17, esta leve aflição momentânea está preparando para nós um eterno peso de glória, totalmente incomparável. Não tem como comparar o sofrimento presente com a glória que será revelada em nós como filhos de Deus. Esse sofrimento do tempo presente não são somente as provações suportadas diretamente por causa de confessar nossa confissão em Cristo. Por exemplo, a perseguição. Paulo foi perseguido, sofreu muito por causa disso. Mas abrange toda a gama de sofrimento, incluindo doença, perda de um ente querido, fome, problemas financeiros, etc., etc. Todo o sofrimento que a gente possa imaginar nesta vida, porque estamos na presença do pecado. Continuando aqui, é certo que no versículo 17, Paulo se referiu ao nosso sofrimento como sofrer com Cristo. Mas há um sentido em que todo o sofrimento dos cristãos é com Cristo. O cristão sempre está sofrendo com Cristo. Visto que o próprio Cristo, em virtude de sua vida, se fez carne sem pecado, ele sofreu. Conforme Hebreus 5, 7, ele aprendeu a obediência sendo filho, pelas coisas que sofreu. Também fala que Cristo sofreu para entrar na glória. Então ele sofreu. Ele conhece de sofrimento. Então pode-se dizer que a palavra que Paulo emprega aqui remete a sofrimento de forma geral. Todo o sofrimento que a gente passa aqui nesta terra. No verso 19 a 22, ele vai falar do sofrimento da criação, o gemido da criação. Porque a criação também, conforme aqui a gente leu, sofre, geme. E ele descreve
que a criação, de forma ansiosa, aguarda, expectante, a revelação dos filhos de Deus. Essa glória que há de ser revelado em nós, no verso 18. A criação está aguardando. Trata-se da obra redentora, naquele estágio, como falei, chamado glorificação. Paulo nos mostra que tanto a criação como os cristãos sofrem uma sensação de ainda não é completo por causa da frustração do pecado. E há um anseio ardentemente por uma transformação final, tanto a criação como os filhos de Deus. Ele começa no verso 19 falando: a ardente expectativa da criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. A expressão ardente expectativa está sugerindo a imagem de uma pessoa esticando o pescoço, se colocando de pé e aguardando expectante o que há de vir. Mas o que Paulo inclui nessa criação? Sabemos que aqui se trata do mundo dos reinos mineral, vegetal, animal, da criação. Não se trata de anjo nem seres humanos. É a criação subhumana. E é nessa perspectiva que os salmistas e os profetas descreveram montes, prados, vales, gritando e cantando juntos de alegria. Salmo 65, 12, 13. Personificar a criação de forma subhumana, para transmitir aos leitores a percepção cósmica, da importância cósmica, tanto da queda da humanidade no pecado, quanto a restauração dos crentes à glória. E a revelação dos filhos de Deus, que é a ardente expectativa da criação, é a manifestação da verdadeira natureza dos cristãos. Ou seja, a criação depende da glorificação dos filhos de Deus, para que a criação possa ser libertada do pecado, da presença do pecado, deve de ter a revelação dos filhos de Deus. Paulo deixou claro que os cristãos já são filhos de Deus, já somos filhos de Deus. Se aqui os irmãos veem aqui no capítulo 8, verso 14 a 17, fala que a gente tem o Espírito de Deus e que a gente clama Abba, Pai. Já somos filhos de Deus, mas experimentamos sofrimento e fraqueza, como todas as outras pessoas. A gente sofre também nesta vida. Como fala também em Pedro, nisto devemos exultar, mesmo que no presente, se necessário, por breve tempo, sejamos contristados por várias provações. 1 de Pedro 1:6, teremos provações. E no verso 20, a continuação, nos mostra por que a criação deve ser libertada. Porque a criação deve aguardar com ardente expectativa a revelação do Filho de Deus. Por quê? A razão. Porque a criação não é o que deveria ser. Ela foi sujeita à frustração, à vaidade, à inutilidade. À luz da provável alusão à história da queda em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3. Quando entrou o pecado, entrou a morte, entrou o sofrimento. Embora que sabemos que não todo sofrimento seja consequência do pecado, mas sabemos que na maior parte o sofrimento é consequência da queda. Por isso a criação também sofreu essa inutilidade, essa frustração. A palavra possivelmente denota a frustração ocasionada pela incapacidade da criação de alcançar os fins para os quais ela foi feita. A queda da humanidade no pecado desfigurou a bondade da criação de Deus. E esta, desde então, está em um estado de frustração.
No entanto, embora obviamente Gênesis 3 esteja por trás da referência paulina, há igualmente aqui uma provável alusão à descrição profética do Antigo Testamento, do sofrimento da terra, como resultado do contínuo egoísmo e pecado humano. Notemos a semelhança entre a afirmação de Paulo e Isaías 24 a 27. Se os irmãos podem ler depois, Isaías capítulo 24 até o capítulo 27. Aí aparece muitas vezes terra, terra, que a frustração da criação é por causa dos seus violadores, aqueles que violam as leis, assassinam, matam. A frustração da criação, portanto, embora esteja enraizada na queda, também é o resultado do fracasso dos seres humanos de viver como administradores. Administradores não conforme a Deus. Por isso que o pecado tomou conta. O apóstolo afirma que a sujeição da criação, a frustração também tem um lado positivo. O versículo 21 fala, na esperança. Imagina se não havia esperança, queridos irmãos. Ela ocorreu na esperança, ele provavelmente tem em mente o proto-evangelho, a primeira promessa do evangelho, que se encontra em Gênesis 3:15. Se Deus deixava o mundo e suas criaturas sem esperança, que seria de nós? Mas em Gênesis 3:15 encontramos a primeira promessa do evangelho, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E em Romanos, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 16, 20, fala que Deus em Cristo esmagaria em breve a cabeça do inimigo. Desse modo, embora tenha sido sujeita à frustração como resultado do pecado humano, a criação nunca esteve desprovida de esperança, pois o próprio decreto foi dado no contexto de esperança, como fala aqui o versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Desse modo, embora tenha sido sujeita à corrupção como resultado do pecado humano, em Cristo há esperança. Poderíamos parafrasear o versículo 21, que essa liberdade está associada ao estado de glória ao qual os filhos de Deus estão destinados. E somente a criação vai ser libertada com a glória dos filhos de Deus, e por causa dela que a criação experimenta a própria libertação final de todo pecado. No versículo 22, sem passar o versículo 21, aqui encontramos a base genuinamente bíblica para a ecologia e o cuidado com o meio ambiente também. Que a gente tem que cuidar dessa parte como filho de Deus. Corretamente, biblicamente, Deus se importa com a sua criação, com a matéria. Deus se importa. Essa matéria será transformada em novos céus e nova terra, onde mora a justiça. A gente, como crente, vive das promessas de Deus escritas no Evangelho. A gente se move pelas promessas, pela viva esperança. Porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou, fala Pedro, capítulo 1, verso 3, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, uma esperança viva, o próprio Senhor Jesus, Deus homem, que está nos céus. Continuando o versículo 22, ele meio que repete novamente o verso 19.
enfatizando o gemido, o sofrimento da criação. O apóstolo fala, porque sabemos, Pablo diz, que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. A versão revista e corrigida e a nova versão internacional traz dores de parto. Suporta a angústia, ao invés de suporta a angústia, traz dores de parto. E as mulheres que já tiveram filhos sabem como é essa dor de parto. Minha esposa passou quase um dia, noite, esperando esse momento, e tem o clima também que é muito doloroso. Então, as mulheres sabem muito bem o que é dor de parto, essa dor de parto. E aqui Paulo está usando, aqui nesse versículo, para se referir a esse sofrimento intenso, que a terra, que a criação está gemendo com essa dor forte para ser libertado do cativeiro da corrupção. Ele usa para se referir aos tempos de aflição, depressão, antes do fim. E João capítulo 16, verso 20 a 22 fala, Jesus falou para seus discípulos, vocês ficarão tristes, porém a sua tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher está em trabalho de parto, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim, vocês agora estão tristes, vão passar sofrimento, vão chorar, fraquezas morais, físicas, perseguições, mas eu verei você de novo. Jesus falou para seu discípulo, e o seu coração se alegrará, e ninguém tirará a alegria de vocês. Toda a criação geme e está em dor de parto até agora. Esta última expressão indica que o nascimento de uma nova ordem ainda não ocorreu, mas também uma indicação de que a dor de parto não cessaram, continuará, mas há esperança para nós. E em meio de tudo isso também Deus concede o Espírito Santo aos crentes. Essa antecipação da glória que em nós há de ser revelada. O verso 23 fala isso. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos. A criação geme e os cristãos gemem porque têm o Espírito Santo, os primeiros frutos, uma amostra do que será a glória eterna. A gente, como cristão aqui na terra, só tem uma amostra dos feixes. Remete ao Antigo Testamento, quando os feixes de colheita eram trazidos, como falei, como uma amostra de uma colheita inteira. Então a gente tem essa amostra, que é as primícias do Espírito. E porque temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos, a gente geme. A gente geme, não somente a criação. E essa antecipação da nossa glória celestial, a antecipação da nossa futura redenção, por isso gememos. Essa atitude não leva à ansiedade quando assim seremos finalmente a experimentar a libertação que Deus prometeu. Ou seja, é um fato, isso vai ocorrer. Não é uma esperança, eu tenho esperança de viajar algum dia para conhecer Estados Unidos. Não, é um fato que vai acontecer. Então, é algo imutável. Mas por causa das frustrações, as debilidades, temores, dúvidas, a gente geme dentro de nós. E 2 Coríntios 5, 2 e 4 fala também. Paulo fala também lá de gemer, aguardando essa
vestidura celestial, tendo esse anseio por causa da fraqueza diária neste mundo. Paulo define os que experimentam esse anseio e frustração pela libertação. Como eu falei, aqueles que têm o fruto do Espírito. Aqui continua ele falando no verso 23, gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filho, a redenção de nosso corpo. Mas a gente já não é filho, já não foi adotado. Mas está faltando o estágio final da adoção. Aqui entra essa tensão que os teólogos chamam o já e ainda não. A nossa redenção não é completa ainda. Os cristãos que estão morrendo agora estão no estado que os teólogos chamam também estado intermediário. O espírito ou alma volta a Deus, esperando a ressurreição do corpo. É o já e ainda não. Já somos filhos, mas futuramente seremos, como diz aqui, esperamos a redenção do corpo. Não significa que o corpo seja má, a matéria seja má. Está falando da nossa fraqueza e limitações nesta terra, que é passível, que não é perfeito ainda, não tem ainda o estado de glorificação. Tudo isso nos mostra claramente que os sofrimentos do tempo presente são também parte da vida cristã, porque nos conduzem a gemer pela nossa glorificação em Cristo. Será que estamos gemendo? Nos mostra também o sofrimento que nossa casa não é esta terra. A gente fica muito acomodado aqui, embora que essa terra vai ser transformada sim. Mas Deus nos mostra que a gente não pode ficar muito apegados às coisas transitórias. Então o sofrimento também faz parte para o Senhor moldar nosso caráter e nos ensinar como discípulo dele. Por isso não devemos estranhar o fogo ardente da provação que surge no meio de nós. Não é pare de sofrer, como por aí escutamos, né? Pare de sofrer. Não. O cristão não para de sofrer, meu irmão. O cristão geme como a criação geme, porque tem os primeiros frutos do Espírito Santo. O versículo 24 e 25 fala da necessidade da paciência. Paciência para aguardar a bendita esperança. A bendita esperança é a vinda de Cristo, é a glorificação. Porque fomos salvos na esperança de uma redenção final. Aqui fala o versículo 24. Porque na esperança, que esperança? Esperança de nossa redenção final. Fomos salvos, é um fato, já ocorreu. Já somos salvos, estamos unidos a Cristo. Ninguém nos vai separar de Cristo. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A gente ainda não está enxergando com os olhos físicos. A gente não vê ainda a glória de Deus revelada, ou já viram alguns de vocês. Mas a gente está enxergando pela fé nas Escrituras. Por isso a importância de meditar nas Escrituras, trazer as promessas a nossos corações. Apocalipse, 2 de Pedro 3, que fala também dessa esperança, e outras passagens em oração para alimentar a nossa fé nessa esperança que a gente ainda não vê. Pois o que alguém vê, como o espera? O propósito de Paulo no versículo 24 e 25 é deixar claro que essa necessidade de ansiosa espera não é surpreendente, pois assim como a criação foi sujeita à frustração na esperança, os cristãos, embora salvos, também foram salvos na esperança. Na esperança. Pela própria natureza implica necessidade de espera ansiosa e paciência. A justaposição da afirmação de experiência, como falei passada, fomos salvos com expectativa esperançosa do futuro, é mais uma expressão de tensão escatológica, o já e ainda não. Paulo diz, essa esperança que se vê, ele demonstra que está pensando no primeiro significado, a glória a ser revelada.
que não se vê, desculpe, que o foco é nossa esperança. Não é visível, mas por causa do pecado, porque é assim, tem uma esperança objetiva, um fato que vai acontecer. Mas por causa de nossos pecados, frustrações, debilidade, fraqueza, a gente tambaleia a nossa fé, ou não é assim? Então a gente às vezes meio fica na dúvida, fica na fraqueza, mas a esperança de um fato está lá. E Deus vai consumar isso. Então a gente vai a Deus, mas a esperança não seria o que se pudéssemos vê-la. Pois quem espera aquilo que vê? Então é pela fé, meu irmão, pela fé nas promessas do Senhor. O verso 25 é uma continuação do que Paulo fala no versículo 24. Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. A lógica do versículo 25 talvez implique que nós, cristãos, podemos aguardar com expectativa e firmeza a esperança se manifestar, porque o objeto de nossa esperança é invisível e, portanto, faz parte dos propósitos eternos e seguros de Deus. Por isso que muitos que se autodenominam ateus assim, onde está? Me mostre no laboratório o empirismo. Eu quero experimentar, eu quero ver. Possível? Como o apóstolo expressa em 2 Coríntios 4:18b, as coisas que são visíveis são transitórias, mas as coisas que são invisíveis são eternas. Então há uma esperança que nos sustenta, meu irmão, meus irmãos. A gente tem uma esperança. Eu lembro do Peregrino, quando eu estava lendo, tinha um cara na jaula e ele gritava: não há esperança, sem esperança. Ele grita porque ele era um apóstata que já não tinha esperança e o único que o aguardava era o juízo divino sobre a sua vida. Então, o que sustenta nossas vidas e nos levantamos e dá sentido para nós como seguidores de Cristo é a viva esperança, é Cristo Jesus. Ele é nosso sentido, nossa razão de cada dia nos levantar e respirar e andar e estar reunido aqui para cultuar ao Senhor. Não há outro sentido para nós. Então essa esperança nos sustenta, mas também o Espírito Santo nos sustenta. Porque fala o verso 26 e 27, que o Espírito nos auxilia em nossos sofrimentos. Não estamos só. O Espírito geme, é o gemido também do Espírito. A criação geme, os filhos de Deus gemem, mas também o Espírito Santo geme, porque a gente tem os primeiros frutos. E ele geme dentro de nosso coração. É a linguagem de oração do Espírito. Como fala aqui no verso 26, também o Espírito, esse também se está referindo possivelmente que como a esperança nos sustenta, Ele também nos sustenta, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, em toda fraqueza, irmão, que a gente possa imaginar. Em nossa luta contra o pecado, dúvidas, terrores, medo, como hoje estamos escutando de manhã, pânico, tudo que venha, o Senhor nos ajuda. Porque, que Ele fala, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimíveis. Essa palavra denota que Ele vem a nosso auxílio. Ele se junta com nós para nos auxiliar. Ele suporta um fardo com nós. O Espírito se junta para que podamos suportar fardos pesados impostos pela nossa fraqueza. Talvez essa fraqueza seja específica. Os irmãos se conhecem. Incapacidade na oração, Ele nos assiste.
ou no sofrimento externo, como a gente leu o verso 18. Mas é provável que esse sentido seja, como falei, é toda a condição humana, toda a condição do cristão lutando nessa vida, como filho de Deus, gemendo, indo contra o mundo e pregando o Evangelho. Esse gemido é a própria linguagem da oração do Espírito, porque ele ora conforme a vontade de Deus, não é conforme a nossa vontade. Porque a gente às vezes ora e ora mal, e o Espírito o dirige corretamente. Quando a gente ora mal para tomar algumas decisões em nossa vida diária, Ele dirige corretamente conforme as Escrituras Sagradas, conforme a mente de Deus, em unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está uma fonte poderosa para aquela firmeza paciente. Vamos permanecer paciente. Vamos a perseverar. Vamos a aguardar essa glória. Temos uma promessa incalculável que nossa incapacidade não vai poder evitar, porque os planos de Deus serão concretizados na vida dos seus filhos. E para concluir aqui o versículo 28, porque o 27 já tinha mencionado, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelo santo, o Espírito intercede conforme a vontade do Senhor. E o verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por meio da soberana providência de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A soberania de Deus, descansar na soberania de Deus. Provavelmente o versículo 28 seja continuativo. Neste tempo de sofrimento e glória, verso 18 a 25, o Espírito nos auxilia, intercedendo por nós, verso 26 e 27. E por meio da providência de Deus, todas as coisas cooperam juntas para o bem. Mas é preciso definir o que é bem. Algumas pessoas falam que esse bem pode ser coisas materiais. Muitas coisas o pessoal fala. Aqui o bem é desde a perspectiva de Deus. Vem aquilo que tudo aquilo que nos vai conformar à imagem do Filho. Que fala no 29, que Ele nos predestinou para ser conforme à imagem do Filho. Então o sofrimento pode ser para nosso bem. Sim? Se Ele é para depurar nossa fé e ser mais como Cristo, esse é um bem. Mas para muitos, não, esse não é meu bem. Mas pode ser para nosso bem. O Senhor pode usar como fez lá com José. Ele tornou para bem aquilo que os homens queriam para mal, mas Deus encaminhou para o bem. Porque Deus é soberano sobre tudo. Há umas aplicações aqui, embora que a gente já viu algumas aplicações, tenhamos em conta, o sofrimento do crente não é sem propósito, como acabei de falar. Não é sem propósito. Por quê? Verso 28 do capítulo 8. Uma vez que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Descansemos na soberania de Deus. A gente foi chamado a não somente crer em Cristo. Paulo fala lá em Filipenses isso, mas também sofrer. Então, sofrer. Fomos chamados também para sofrer por Cristo. Tendo em vista que as aflições do presente século são nada, transitórias, incomparáveis com a glória eterna que teremos com Cristo. Talvez alguém esteja passando, não sei, aqui ou fora, um sofrimento. Não, você não sabe o que estou passando. Mas a palavra de Deus diz, é incomparável. É um peso de glória. Não tem comparação.
o sofrimento dos tempos atuais, com a glória que ser revelado, não tem. A Bíblia diz, não sou eu. O Espírito que habita é a garantia que o crente tem parte de Deus, que virá dias melhores. As primícias do Espírito são uma amostra da colheita da glória que será nossa quando Cristo retornar. Vai ser completo, irmão. Toda a colheita do Espírito. Assim como as uvas de Escol, trazidas por Caleb e Josué da terra de Canaã, tinha o objetivo de estimular os apetites dos hebreus pela terra prometida. Também o Espírito Santo, ele nos apresenta o sabor do céu, da glória a ser revelada. A gente tem um sabor. Você não tem um sabor do céu, irmão? A gente tem, porque tem o Espírito. Aquele que tem o Espírito, ele anseia isso. Que venhamos a desejar ardentemente a consumação final. Maranata, Senhor. Para poder receber a colheita inteira da última etapa da salvação. Nunca esquecer que como filho de Deus temos dois intercessores. Cristo como Deus homem lá à direita de Deus. E o Espírito Santo é o nosso intercessor em nossos corações. Isto nos encoraja para quê, irmão? Clamar. Hoje estamos escutando na pregação de manhã, o pastor pregando o Salmo 55. Clamemos, busquemos ao Senhor em oração. O salmista buscava de manhã, meio-dia e de tarde. Então clamemos, oremos, porque temos um intercessor aqui na terra e no céu, que é Cristo. Nos exorta a ter uma fé perseverante debaixo da intensa pressão. Uma dica, não sei se posso dizer isso. Eu amo ler biografia de cristão, irmão. Ontem estava vendo do Mary Slessor, que foi na África. Como sofreu, irmão. Todos eles sofreram. Pero eles deram frutos de pregar a Cristo Jesus. E fizeram com tanto amor, pela graça e misericórdia do Senhor. Isso também nos encoraja, irmão. Ler biografia de outros cristãos que sofreram por Cristo, que deram sua vida por Cristo, por aquilo que vale realmente nesta vida. O Evangelho nos ensina que o amor de Deus, o amor perfeito, revelado em Cristo Jesus, é a resposta mais profunda e plena ao mistério do sofrimento humano. Somente a cruz pode demonstrar que é sofrimento humano. Porque na cruz, Jesus sofreu a ira de Deus, a justa justiça do seu Pai pelos pecadores. E ele clamou na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Ele sofreu sendo inocente, sem pecado, pelos pecadores. E todos aqueles que se arrependem e creem nele, terá vida eterna e será filho de Deus. E vai ser adotado para poder clamar: Abba, Pai. E nunca mais seremos abandonados. E teremos a certeza que um dia a morte, a fome e a enfermidade, como fala no Apocalipse, tristeza, choro, já não existirá, já que Deus renovará, recriará novo céu e nova terra, onde mora a justiça. Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, busquemos a Ele em Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.